Os que estão em Cristo são novas criaturas. São novas criaturas. E qual que é a identidade do povo de Deus? Quem que é esse povo? Quais são suas qualidades? A identidade do povo de Deus é demonstrada em santificação, humildade, amor a Deus e ao próximo, satisfação em Deus. Sabe qual que é a identidade do povo de Deus? Esse povo, ainda que caia, eles não permanecerão caídos. Isso aqui não é um incentivo ao pecado. Isso daqui é uma demonstração de que Deus ele é misericordioso, de que Deus ele salva por sua graça, Deus ele restaura os corações. Só que o processo desse erguimento de Deus, vamos falar assim, o processo desse levantamento de Deus é árduo, porque ninguém quer, irmãos, ninguém quer passar por um processo de disciplina, de ajuste depois de conhecer a fé. Por isso nós precisamos ser vigilantes. E aí essa queda não é só adultério, não é só fornicação, é roubo, é fraude, é mentira, é toda sorte de pecado. É que tem alguns pecados que são mais escandalosos que outros, mas o peso é o mesmo. E por isso nós precisamos ser cada vez mais transformados pelo poder da palavra de Deus. E isso faz parte da identidade do povo de Deus. E aí tem um verso aqui, uma passagem da Escritura, que apesar de Paulo se referir aos ministros de Deus com essas palavras, mas todos nós devemos ser assim, todos nós deveríamos ser assim, porque essa é a identidade do crente. Olha só o que Paulo fala lá em 2 Coríntios 6, versículo 4 ao 10. Sendo recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Essa é a identidade do povo de Deus. Essa é a nossa identidade. Quando nós andarmos pelas ruas, pelos lugares, as pessoas olharem, saberem alguma coisa a nosso respeito e falar: irmão fulano não, o fulano não, o cicrano não. Ali é um homem bom, ali é uma mulher boa, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Essa é a nossa identidade, ser recomendado em tudo. Olha, fulano é um homem paciente. Olha, fulano está aflito, mas tem esperança. Olha, fulano está necessitado, mas ele não está reclamando. Olha, é um homem trabalhador. É um homem que vela pela igreja, uma mulher que vela pela igreja, é um homem que jejua, é um homem que busca pureza, é um homem que busca ciência, uma mulher que busca ciência, o conhecimento de Deus, que é como nós estamos fazendo aqui. Glória ao nome santo do Senhor. E o que é a igreja? A igreja, nós podemos, né, definir a igreja a partir do ensinamento recente que o Senhor preparou entre nós, dos tópicos de 2022,
Estão disponíveis lá no portal da Congregação Cristã do Brasil. E a gente poderia dizer assim, conforme diz o ensinamento, né? Isso aqui é a transcrição literal do ensinamento. A salvação não é propriedade de nenhuma denominação religiosa, nem em verdade o poderia ser, sendo obra da graça divinal, concessão maravilhosa de Jesus, que por seu sacrifício abriu-nos a revelação de sua palavra, e por ela, mediante a fé, franqueou-nos o acesso a Deus, dispensando o Espírito Santo em nossos corações. Esse tópico de ensinamento, como foi falado, está no portal da congregação, foi passado em 2022. E aí, disso, a gente pode extrair que a igreja, ela não é uma denominação. A gente pegou no senso comum, né? Eu vou na igreja. A gente vai, eu vou no templo, né? A igreja não são aquelas 4 paredes. Não é aquele templo robusto. A igreja é o corpo espiritual de Cristo em todas as partes do mundo. É uma única igreja, não uma única denominação, se é que os irmãos me entendem. Não é uma única denominação, mas a igreja está em diversas denominações. E isso nós precisamos considerar e atentar bem. A igreja ela é a comunidade dos regenerados, dos que nasceram de novo. Mas os que nasceram não da carne. Eu vou à igreja. Não. Mas do Espírito. Eu sirvo ao meu Senhor de um puro e sincero coração. Eu reconheço que Deus, o Criador dos céus e da terra, enviou Jesus Cristo, seu Filho, que é Deus com ele, para morrer por nós, pelos nossos pecados, e por graça nos conceder a salvação. Isto quer dizer também, irmãos, que onde há alguém que de sincero coração se entrega a Deus, ali está a igreja. Só que essa igreja, ela nunca é a igreja de uma pessoa só. Não existe isso. A pessoa que abandona um grupo e fala assim, eu vou viver a minha fé sozinho. Essa pessoa não entendeu o que é a igreja. Essa pessoa, ela não faz parte da igreja, vamos dizer assim. Porque Paulo, ele orienta bem, não me lembro se em 1 Coríntios, mas ele orienta bem que a igreja, sendo um corpo, a mão desse corpo não pode dizer para o pé que ela não precisa dele. E nem isso, a mão, ela saindo do corpo, ela pode viver sozinha, independente. Ela depende de várias composições do corpo para poder funcionar. Então esse negócio que está até na moda aí, né, de gente abandonando a igreja, o corpo de Cristo, para ser igreja sozinho em suas casas, isso está errado. A igreja é uma reunião. Todos, pessoas reunidas. Ali nós aprendemos um com o outro, ali nós confessamos os nossos pecados um para os outros, as pessoas de nossa confiança. Ali nós somos disciplinados e discipulados a viver uma vida de acordo com o que o Evangelho nos exige. E, portanto, não se restringe a uma placa denominacional. A igreja não é a Congregação Cristã do Brasil. A Congregação Cristã do Brasil faz parte da igreja. É bem claro isso na Escritura. Porque a Congregação Cristã no Brasil tem pouco mais de 100 anos de existência. Então, ela é uma parte. Antes da Congregação Cristã no Brasil, existiu 2.000 anos de história, né, que a gente pode considerar aí, e existem outras denominações que procuram servir a Deus de forma igual a nós, com alguma diferença aqui e ali, mas isso não nos dá o direito de dizer que as demais denominações vão ser condenadas ao inferno, por exemplo. Porque a igreja, ela, como foi dito, ela não tem 100 ou 200 anos de existência.
A igreja é a continuação do Israel de Deus. Então nós podemos dizer que a igreja existe desde a fundação do mundo, começando com Adão e Eva desobedecendo a ordem de Deus e sendo ali presenteados com misericórdia, e depois vem Abel como sendo o primeiro representante da verdadeira fé. Olha, aquela verdadeira fé que nós falamos há pouco. A verdadeira fé em Deus, de forma que a palavra diz que ele, mesmo depois de morto, o seu sangue ainda clamava. Portanto, a igreja hoje é a continuação do Israel de Deus. A igreja é a composição de todos os fiéis em todos os tempos, antes daqui, aqui e depois daqui. Uma só igreja, uma só noiva. Isso não quer dizer uma só denominação. No reino da glória de Deus, o que nos alegra é que no reino da glória de Deus não haverá placa para dizer, olha, eu sou de tal, eu sou de tal. Como dizia, como Paulo já brigava com as pessoas lá em Corinto, né? E um dizia, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Silas, eu sou de Cristo. Não, a igreja verdadeira, ela não é partidária. Nós temos nossas crenças, e muitas das vezes nós divergimos em alguma coisa secundária, mas no essencial nós estamos unidos. Nós cremos nos pontos básicos da fé. E isso é o que define a igreja. Mas aí tem alguns que estão na igreja e pinta, borda, e faz o que quer e acha que muitas das vezes está tudo certo. Por que que alguns são inseridos na igreja e depois se desviam? E aí nós podemos dizer, existe a igreja visível e a igreja invisível. O que é a igreja visível? A igreja visível é aquela que nós vemos por onde nós passamos. Quando nós vamos congregar, nós vemos ali a igreja reunida, a igreja visível reunida. Ali nós falamos de Deus, nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, nós participamos de cultos, nós participamos de batismos, nós participamos da comunhão da Santa Ceia. Essa igreja visível, ela tem ancião, algumas é pastor, outros bispo, né? Ela tem cooperador, em outros lugares chama presbítero, em outros lugares chama obreiro. Ela tem diácono, ela tem a diaconisa, que para nós é a obra da piedade, as irmãs da obra da piedade. Mas ali, nenhum de nós tem a condição, a capacidade de dizer fulano de tal é uma pessoa salva, fulano de tal não. Nós não temos essa condição. Lá nós somos todos iguais. De certo modo, nós somos ali a igreja reunida. E nessa caminhada, enquanto as pessoas estão ali, enquanto nós estamos ali, nós podemos ser discipulados, nós podemos ser disciplinados, nós podemos ser orientados, aconselhados, nós podemos ser repreendidos. Isso é a igreja visível. Agora, existe a igreja invisível. Essa igreja invisível que está dentro da igreja visível, e essa só Deus conhece, é a que tem no seu coração, ela tem a firmeza da graça e da fé. Essa pessoa é ela que tem a fé verdadeira. Cabe a nós fazer um exame de consciência hoje para dizer assim, eu tenho essa fé verdadeira? Eu tenho essa fé que se eu perder tudo, eu ainda creio no meu Senhor? Ou a minha fé é só enquanto eu tenho as bênçãos de Deus? Só enquanto a porta está aberta? Só enquanto a conta bancária está cheia? Só enquanto eu tenho meus imóveis, meus aluguéis? Ou será que se eu perder tudo como Jó perdeu, eu vou falar aquilo que Jó falou e vou permanecer firme na minha fé? Isso é a igreja que não recua, que por mais que, como já foi falado, caia, eles levantarão. Senhor, eu errei aqui, mas me perdoa, eu quero melhorar, não quero errar mais. E vai no caminho da santificação. A igreja verdadeira,
é aquela que não confia no seu próprio braço para a salvação, mas que espera na misericórdia do Senhor para lhes santificar e lhes renovar a força. É essa igreja invisível que vai morar na Nova Jerusalém. É essa igreja invisível.